Nós cantamos aqui, né, que o meu noivo esperado, eu abro a minha casa para que o Senhor entre. Apocalipse 3:20 diz isso, olha, Cristo está à porta e bate. Se alguém abrir, eu entrarei. Por que nós estamos reunidos como igreja? Porque nós ouvimos a palavra, porque nós estamos reunidos semanalmente, dia após dia, para que a palavra venha ao nosso coração, bata em nosso coração e encontre uma porta que se abra. E às vezes nós estamos ouvindo a palavra há tanto tempo, mas a nossa porta continua trancada por inúmeros motivos. Egoísmo, não quer sair, não quer mudar, não acredita, não se humilha, né? Não se arrepende, e assim por diante. Se apega a tantas outras coisas e a porta não abre. E ele disse, olha, eu bato, se alguém abrir, eu entro. Precisa abrir. Quem abre a porta? Quem que abre a porta? Nós. Quem bate? Jesus. Todas as vezes que nos reunimos é assim. Todas as vezes que lemos a palavra é assim. Precisamos estar com o coração pronto, porque não passar tantos anos e não abrir a porta, deixar só uma aberturinha, ela entre aberta apenas. Vamos nos entregar no Senhor, amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Vamos ler do verso 11 ao verso 18, diz assim. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores o meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Pai, nos abençoe nosso coração e nossa mente. Deus, que neste momento, Senhor, seja o Senhor a falar e a ministrar em nosso coração. Ó Deus, que que nada aqui, Deus, interfira, Deus, naquilo que o Senhor tem a fazer e a falar. Que nossa mente, ó Deus, esteja aberta, Deus, às suas palavras. Que eu diminua e o Senhor cresça. Deus, eu desapareça e o Senhor, ó Deus, apareça neste lugar. Ministra, Senhor, sobre o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Transformando erros em novos projetos de vida. A gente percebe nesse texto que esse moço, ele teve uma atitude errada, antes do tempo, fora de tempo, na hora errada. E a Bíblia diz que ele chama o seu pai para pedir a sua herança. E o pai libera a herança dele, e ele pega toda a
seu dinheiro, tudo aquilo que ele recebe, e vai para uma terra distante. Lá, ele se envolve com más companhias, e ali começa a gastar todo aquilo que ele tinha, não é? Em coisas fúteis, degenerativas, não é? Para a vida dele. E ele perdeu tudo. E você sabe que quando você tem, não é? Dinheiro, quando você tem possibilidades, as pessoas se aproximam de você. Se aproximam. Mas quando você está lá embaixo, as pessoas normalmente desaparecem. E a gente vê isso aqui. Os amigos estavam ali, ele gastando dissolutamente, sem controle algum, e de repente ele se vê sem nada. Ele não investiu, não fez o curso do pastor Vitor, não guardou, não é? E aí perdeu tudo. Os amigos sumiram, todos o deixaram, e ele foi trabalhar com alguém, mas trabalhar com os porcos. Até ele olhar para a sua situação e desejar mudar a sua vida. Muitas vezes, irmãos, quem de nós nunca errou? Aliás, quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós falhamos? Muitas vezes. E se nós olharmos para nós, a gente entende porque Jesus disse, olha, se eu tenho que perdoar alguém, perdoe 70 vezes 7 ao dia. Não é durante toda a vida, ao dia. Então a gente erra demais numa palavra, numa ação, numa atitude, em pensamentos, em olhares, no nosso eu. Nós erramos, falhamos demais. Mas nós, graças a Deus, que Ele é um Deus que tem o poder de levantar os caídos. Nós caímos, mas Ele levanta. Graças a Deus por isso. E a gente nunca pode se gabar de estar de pé e o outro caído. Porque a palavra diz, se você está de pé, cuide-se para não, vigia, cuida. Não é? Então todos nós podemos, uma hora ou outra, cair por alguma coisa, por alguma situação e etc. Mas o interessante, o importante aqui, é que Deus é um Deus que trabalha com recomeços. Falamos isso semana passada, no domingo passado. Deus trabalha com recomeços. E ao final do culto, algumas pessoas me procuraram para falar sobre isto, e que tomaram posse dessa palavra. A gente não sabe quantas pessoas estão em declive, descendo. Quantas pessoas estão vivendo situações difíceis? Quantas pessoas estão passando por algum momento que é consequência de um erro, de uma falha, de agir erradamente? E se nós não padecemos, quem sabe na carne, quem sabe, ou as pessoas não sabem, mas você pode ter certeza, lá no nosso interior, nós sofremos. Por isso que tem às vezes pessoas que estão sorrindo, que parecem estar bem, mas lá dentro não estão bem. E vira e mexe a gente encontra pessoas ou ora por pessoas que parece que está bem, exteriormente está tudo bem, mas no seu interior não.
está mal demais, caído, está derrotado, sem esperança. E já orei por tantas pessoas e aconselhei tantas pessoas que passaram por isso. Mas o nosso Deus é um Deus de quê? De renovo. É um Deus que faz novo. É um Deus que pode erguer alguém, como esse moço, tirar ele da lama, do meio dos chiqueiros, e colocar ele novamente como filho, bem tratado, bem cuidado, com amor e tudo mais. Deus pode fazer isso. E falando sobre os recomeços, eu quero compartilhar com você sobre uma outra coisa nessa noite, que é: o recomeçar não depende do estado em que você está. Recomeçar a vida, recomeçar novamente, se erguer, não depende do seu estado, de como você está. Às vezes a gente encontra pessoas tão deprimidas, tão fragilizadas, tão doentes, que parecem que não têm forças para se levantar. Mas Deus era um Deus que Ele olha para isso, sim. Mas Deus, Ele está olhando também e está dizendo e desejando que nós tenhamos uma fagulha de atitude, uma ação, nem que for pequena, para que Ele possa realizar tudo novamente. E quando disse que recomeçar não depende do nosso estado, nós vemos aqui no verso 15, você está com a Bíblia aberta? Não. Verso 15, diz, olha: então ele foi e se agregou então a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para o seu campo guardar. Olha que amigão, olha só, que amigão, amigo da onça. Quando ele vai buscar, ele, tá bom, vou te dar uma oportunidade, vou te ajudar, vai cuidar lá dos porcos. E ele vai lá cuidar dos porcos, e então ali ele começa a ter fome, e ele só tinha alfarrobas dos porcos, e ele, nem disso ele podia se fartar, a Bíblia diz. Está dizendo, olha, que ele não podia comer aqueles repolhos, aquilo que se jogava para o porco, nem isso, aquilo que era dos animais, ele não podia se fartar, ele não podia encher a pança. O texto é bem claro a respeito disso, olha a situação dele. Mas também ele não podia comer os repolhos, aquelas coisas todas, mas também não tinha ninguém que o ajudava, não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo. O texto está dizendo isso. Ele não podia comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Eu não sei se ele não foi um bom amigo, pode ser que tenha sido, porque deu tudo e não recebeu nada. E então, verso 17, então caindo em si, ele disse: eu irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti. O filho pródigo ali, ele tem uma virada de chave sobre a sua vida. Ele desperta para a vida, ele desperta para aquilo que ele está vivendo, ele olha para si e para a sua situação. Meu irmão, ninguém vai mudar de vida, ninguém vai querer mudar, se não olhar para si e entender o estado que está. Às vezes as pessoas não conseguem fazer isso sozinho, às vezes a gente não vê isso.
E se a gente não vê isso, alguém pode nos ajudar mais perto. Mas ali ele não tinha ninguém, ele dependia dele. E o texto diz que ele olha para si, ele olha para a vida dele e o estado que ele se encontra. Irmãos, quantas vezes nós estamos numa situação ruim e nós não entendemos isso, não vemos isso. E pode alguém até, quem sabe, né, tentar mostrar, mas mesmo assim, não sei quantas pessoas você já viu desse jeito, já encontrou alguém desse jeito, que já tentou, que já mostrou, e nada. Isso pode acontecer. Mas o importante, meu irmão, é que mesmo debilitados, mesmo fracos, nós podemos mudar e podemos recomeçar novamente. Olha, José vai para o poço, vai para a casa de Potifar, desce para a prisão, até o dia de que Deus o coloca no trono. Às vezes nós vamos passando por situações tão difíceis e vamos nos entregando a elas e dizendo: a vida minha é assim mesmo, não tem jeito, eu errei, eu falhei ali, eu falhei com minha esposa, com meu esposo, eu falhei com meus pais, eu falhei com meus filhos, eu falhei com os meus funcionários, eu falhei com o meu patrão, eu falhei com os meus irmãos, e não há uma solução, e a minha vida é assim mesmo. E aí você vê, meu irmão, quantas pessoas parece que vão de destruição em destruição, em queda, de queda em queda. Pessoas que não reconhecem os seus erros e querem mudar sem resolvê-los, sem reconhecê-los. Eu quero te dizer uma coisa: nesse ano da renovação que nós estamos terminando, Deus deseja que nós resolvamos nossa vida, que nós nos consertemos e nos acertemos com Ele, para viver o novo no ano que vem. Mas pastor, só o ano que vem? Não, pode ser imediato, pode ser instantâneo, pode ser hoje mesmo ainda. Mas nós temos que olhar para a vida desse moço, aquilo que ele fez, a ação que ele teve, para mudar a sua vida. E presta atenção, meu irmão, que ele naquela situação, ele entende que só podia mudar aquela situação se levantando. E ele começa a olhar para o seu futuro diferente. Aqui há um problema, porque quando estamos caídos, quando estamos numa situação como esse moço, ou parecida, nós não olhamos para o futuro, nós não temos esperança no futuro. E quando olhamos para o futuro, ele é igual hoje, ele será a mesma coisa, não haverá mudança. Você já conversou com pessoas que, não, isso aí não vai mudar nada, vai continuar do mesmo jeito, isso aqui não tem jeito, deixa quieto, vamos continuar, porque isso aqui não muda. Porque a minha vida não vai mudar nisso, porque fulano também não vai mudar nisso, vai continuar desse jeito. Quantas vezes você já olhou para alguém e disse assim: porque lá não tem jeito, lá o futuro deles já está vendo aqui agora. Como nós somos às vezes egoístas e incrédulos. Quantas vezes nós agimos assim com alguém? Essa pessoa não tem jeito, é ou não é? Essa pessoa não adianta você investir tempo ou gastar tempo. E eu vou te dizer uma coisa, eu já pensei assim.
tem jeito. Mas a Bíblia diz que quando Deus age na vida de alguém, e quando essa pessoa de verdade, ela se prostra e ela deseja a Deus, não há nada que possa resistir e segurar essa pessoa na situação que ela está. Porque é o Deus que pode levantar todo aquele que nele crê. Quando alguém crê no poder de Deus e sabe que nele pode haver uma vida nova, Deus se levanta e tira essa pessoa do lamaçal que possa estar vivendo para colocar em lugares altos. Esse é o Deus que nós vivemos. Esse é o Deus que nós conhecemos. Esse é o Deus que pode mudar a vida de alguém. Nosso Deus, Ele é poderoso para fazer isto. Às vezes, meu irmão, nós ficamos olhando para a nossa vida e nos vitimando. Como é ruim você conversar com alguém que é vítima. Para ela é vítima. Em tudo ela se faz de vítima. Todo mundo está errado. Ninguém tem razão. Ninguém ajudou. Ninguém orou. Ninguém foi orar. Ninguém foi visitar. Ninguém ama. Ninguém entende. Meu irmão, que situação. Aí vive, você olha para isso, se ninguém é ninguém. Nós vivemos no meio de que pessoas? Não é possível que alguém nunca orou, não é possível que alguém nunca tentou conversar, não é possível que alguém nunca visitou, não é possível que alguém nunca aconselhou, não é possível que alguém se esforçou para ajudar, não é possível. Mas há pessoas que se tornam vítimas. E se tornar vítimas e agir dessa maneira não resolve o problema, não muda nada na sua vida. O que muda a sua vida é você olhar para você com toda a clareza, com toda a franqueza, sem dó, e dizer: eu sou assim e eu quero mudar isso em nome de Jesus. Aí Deus vai agir. Mas tem gente que está sentadinho na cadeirinha, numa poltrona, com aqueles negocinhos para ficar tudo relaxado, e esperando que Deus tire ele dali e faça tudo na vida dele, e ele como se fosse um boneco sendo levado. Não é assim. Não é assim. Deus fará algo na tua vida se você se levantar indiferentemente do estado que você está. Eu não quero mais isto. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais viver isso. Não adianta orar para Deus e dizer: Deus, eu sou um coitadinho, pobre de mim, eu sou um verminho, Senhor. Não. Deus, a coisa é assim, a situação é isso. Então nós precisamos saber, meu irmão, e conhecer a nossa realidade. Quantas vezes eu já cheguei para alguém e disse assim: olha, tua vida vai mudar e Deus vai te abençoar se você tiver uma postura diferente com Deus a partir de agora. Qual a resposta que eu recebo? Nenhuma. Ou seja, nada muda. E às vezes você vê pessoas que estão se esforçando para alcançar alguma coisa, gente que está querendo sonhar, gente que está fazendo tantas coisas, mas não vai a lugar nenhum. Às vezes pode haver dentro de casa. A Bíblia diz que o homem santo santifica a sua esposa, e vice-versa.
Às vezes, o marido não é cristão, mas ele acha que faz tudo. Ele acha que tem a força. Ele acha que é o He-Man. Lembra do He-Man? Eu tenho a força. Bem velhinho essas coisas. Mas ele acha. O que eu quero dizer? Mas por quê? A casa dele é abençoada? Por quê? Ele é abençoado ou vice-versa? Por quê? Porque ele ou ela que segue a Deus, santifica e leva a bênção de Deus para dentro de casa. Mas nós, se estamos sendo abençoados ou pelo pai, porque filhos também, filhos que são abençoados pelos pais, e tudo vai bem para o filho, e vai indo bem, e aí não quer Deus, não quer nada, a vida quer viver na gandaia, quer achar não sei o quê, quer viver a vida tem que ser vivida, aquela coisa toda. Mas essa pessoa, esse jovem ou essa jovem, ela só é e só chega porque os pais o abençoa, não é? A vida desse jovem ou dessa jovem. São os pais. São os pais. Mas presta atenção, você pode ser abençoado pelos seus pais, mas se não entregar sua vida para Jesus, seus pais sobem e você fica. Se o homem não entregar a sua vida para Jesus, porque não, está tudo bem, eu não reconheço, está tudo jóia, que isso, eu não peco, que isso, eu sou tal, a esposa vai, ou a esposa vai, e o outro fica. Não é assim que a Bíblia diz? Vai dar, não é a questão, né? 50-50, vai estar lá, um vai subir, o outro vai ficar. Não, mas é o exemplo que pode alguém dentro de casa estar errando, e está falhando, e não reconhecer o seu erro, e não desejar isso, e ter as consequências de tudo isso. É a palavra. E você sabe que hoje em dia pregar a palavra causa, não é? Pregar a palavra hoje causa, e vai causar mais ainda para o futuro. Mas olha, eu quero dizer o seguinte, que nós precisamos despertar para isso, ter uma vida nova, recomeçar, viver bem, não depende do seu estado atual, depende da sua atitude atual, depende da sua atitude hoje. Para fecharmos hoje, o recomeçar não depende do estado em que você está, vimos aqui no ponto anterior, e sim do seu foco e a sua intenção. O recomeçar não depende da sua situação, mas depende do seu foco e da sua intenção. Onde você quer chegar? Quem você quer ser? O que você precisa ter? Qual é o seu foco de vida? Olha o verso 17, diz o seguinte: então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Olha só, ele está onde? Onde ele está? No meio dos porcos. Mas olha que no local onde ele está, no meio da lama, no meio das couves e daquilo que os porcos comiam, no estado do que ele estava, ele planeja, diga assim, ele planeja o seu futuro. E o que ele faz? Eu vou me levantar daqui
eu vou ter com meu pai, eu vou falar com ele, vou dizer que eu pequei contra ele e contra os céus, e que não sou mais digno de ser filho dele, ele vai me tratar, e trata-me como um dos seus trabalhadores. E a Bíblia diz no verso 21, verso 20, e levantando-se, foi para ter com seu pai. Presta atenção que ele tem um foco: sair da situação que ele está e chegar em uma outra situação. Sabe por que às vezes a gente não sai da situação que nós estamos? Porque não temos foco. Sabe, igual aquele camarada, ou aquela irmãzinha, ou aquele irmãozinho que quer namorar e dá tiro para tudo quanto é lado, sem foco, para ver se encontra, se acha. Aqui não tem, graças a Deus, né? Mas olha, não tem foco. Vai fazendo como dá, vai fazendo de qualquer jeito. Mas ele não, ele planeja cada passo que ele iria tomar. Ele planeja: olha, não preciso ficar na sua casa, pai, não preciso ser teu filho, não precisa me considerar o seu filho, mas pode ser como um dos seus empregados e a vida já vai ser boa assim. Meu irmão, às vezes a gente acha que aquilo que nós fizemos, aquilo que nós erramos, aquilo que nós pecamos, onde nós falhamos, às vezes pensamos: não tem jeito para mim, Deus não vai me abençoar desse jeito, Deus não vai me abençoar como abençoou o fulano ali, como abençoou o outro e o outro. Deus não vai fazer isso porque eu errei demais, eu pequei demais. Meu irmão, o que a Bíblia diz? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Meu irmão, há um novo futuro para você, há um novo futuro para nós, e Deus está no centro disso e acima disso, meu irmão, para realizar, meu irmão, transformar os nossos erros, meu irmão, em um projeto de vida maravilhoso, abençoador, glorioso, onde Ele é exaltado e glorificado na nossa vida. Meu irmão, há um plano de Deus abençoado para cada um de nós. Filho pródigo, o que ele fez? Ele acordou para a vida. Você já falou com alguém assim, disse, alguém falando, então, não é? Cara, você precisa acordar para a vida, cara. Não é assim a vida, não é desse jeito. Você precisa acordar para a vida, você precisa, acorda. Desse jeito você não vai chegar a lugar nenhum. Dessa maneira você não vai alcançar nada. Acorda, meu irmão, é virar a chavinha do desliga para o liga, ou vice-versa. Mas é melhor do desliga para o liga. Ficar atento. Deus está esperando que eu e você entenda isso, e possamos mudar a nossa vida, meu irmão. E mudar a nossa vida começa conosco. Ou seja, eu reconheço, tomo uma posição, e Deus vem e faz o que eu não posso fazer. É Ele que vai tirar o pecado, é Ele que vai tirar o peso, é Ele que vai aliviar, né, a nossa vida e nos dar algo leve e suave. É Ele que faz isso. E esse moço, eu não sei se você já fez isso. Você já bateu um papo com você mesmo? Você já conversou com você mesmo? Não? Então você não é normal, não. Se você não conversou com você mesmo, você não é normal. Tem alguma coisa. Deixa eu ver quem que já conversou com você mesmo. Tem bastante gente, velho. Eu converso comigo todo dia, toda hora. Eu acabo aqui e já começo a conversar. Meu irmão, chega uma hora que esse moço, ele está falando com quem? Com quem ele está falando? Tem alguém ali perto? Tem? Não tem. Mas ele é um amigo imaginário? Não é. Com quem ele está falando?
com ele mesmo. Ele não está falando com Deus, ele está falando com ele mesmo. Olha, eu caí em mim, então eu vou agora. Meu pai tem tantos trabalhadores e tem pão com fartura, e eu aqui. Mas como você é idiota, meu Deus do céu, como é que você pode fazer um negócio desse? Que raiva que você me dá! Eu vou me levantar assim. Sabe aquela conversa com o seu próprio eu? Quando você conversa com você conversa com o seu eu. O seu eu. Então às vezes nós precisamos conversar, meu irmão, sabe por quê? Para colocar o nosso eu no seu devido lugar. Quando nós conversamos com nós mesmos, nós falamos, isso não está bom, isso não está certo, não é assim, eu preciso mudar isso. Olha, eu não quero mais fazer isso. Olha, eu não quero mais ser desse jeito. Eu não quero mais, qualquer situação, eu ficar para baixo, entrar em depressão, e achar que ninguém me ama, achar que ninguém gosta de mim, que ninguém olha para mim, que ninguém ora por mim, eu vou mudar isso. Ele faz isso, ele conversa com ele mesmo. Bate um papo, ele dá uma dura no eu. E põe o eu no lugar que deve estar. Sabe que, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu tenho aprendido que às vezes a gente acha que o eu é Cristo que vai colocar lá. Ele que vai ficar segurando o nosso eu. Eu tenho que manter o meu eu no lugar que ele tem que ficar, submisso, rendido, prostrado, dependente do Senhor dos Senhores. Porque quando o eu nosso se levanta, nós perdemos, nós erramos, nós falhamos, pecamos contra Deus, e nós temos que olhar para isso e focar, meu irmão, intencionalmente. Eu vou mudar isso, vou fazer assim, 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 assim para mudar isso. Eu vou tomar todas essas atitudes, passo a passo, 1, 2, 3, 4, 10, 15, eu não sei, mas eu vou mudar a minha vida assim. E vou acertar-me com aqueles que eu magoei, com aqueles que eu feri, com aqueles que eu agredi, com aqueles que eu desprezei. Vou me acertar com essas pessoas. Às vezes a gente se acerta com Deus, mas não acerta com as pessoas. Mas Ele faz isso, acertando a vida com Ele mesmo e acertando com quem Ele havia magoado, ferido e desprezado, o seu pai. Se queremos renovações na nossa vida, nós precisamos começar a olhar mais para nós do que para outros, olhar mais para o nosso eu do que para o ele ou ela, começar a olhar para dentro, para que de verdade nós entendamos isso e conversemos com nós mesmos, assim, isso está certo? O que eu estou fazendo está certo? Às vezes, meu irmão, quem está sendo ferido não fala. E às vezes não fala, sabe por quê? Porque te ama. Não vai apontar o dedo para você, porque te ama. Quem está sofrendo, quantas pessoas nós podemos ter ferido,
Quantas pessoas nós deixamos? Quantas pessoas foram anuladas? Qual a palavra de hoje? De ordem é cancelada. Quantas pessoas estão sendo canceladas por bobagem? E gente que nos ama e que nos suporta porque nos ama. Que pode suportar os nossos erros. E sabe o que mais? Está orando por nós. Está nos abençoando. Porque quem não te ama, você pode ter certeza que vai te tratar de outro jeito. E quando ele chega em casa, o pai nunca, aqui a gente não tem nada, algum relato de que o pai foi atrás, que entrou e tal. O pai ficou ali, sofrendo, com dor, muita, decepcionado, provavelmente muito. Quem ama vai estar sempre de braço aberto para nos receber e nos dar um novo começo, um novo futuro. Nós precisamos entender isto e olhar para a palavra e sermos intencionais em arrancar da nossa vida aquilo que nos fez perder. Deus quer restaurar nessa noite o que o diabo tirou através de algo, de um erro, de uma falha, de uma vergonha. Deus, Ele quer restaurar na tua vida para que você viva com liberdade e com potencialidade de Deus nessa terra, nessa vida. Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer restaurar, quem sabe, aquilo que jogamos fora por ignorância, por falta de feeling sobre as pessoas. Quantas vezes nós julgamos as pessoas de maneira errada, só porque não fomos com a cara dela, só porque não gostamos do jeito dela. Deus, Ele quer restaurar tudo aquilo que fora jogado fora, tirado, ou nós tiramos da nossa vida, por inúmeros motivos. Porque Ele tem um plano, e o plano dele é perfeito, e o final dele é maravilhoso. Que hoje possamos buscar transformar os nossos erros em um projeto de Deus na nossa vida. Que nessa noite também possamos entender que recomeçar não depende do nosso estado, não depende disso. Basta termos iniciativa para restabelecer o perdão de Deus, uma vida nova com Deus. Não depende de como nós estamos, mas se tivermos uma reação intencional de chegar até Deus e ser abençoado por Ele, Ele está pronto para fazer isso. Deus quer restaurar, Deus quer reconstruir tudo aquilo que foi perdido.